Olá pessoal, vamos dar início agora à resolução comentada da lista da aula de Introdução ao Estudo da Lógica. Essa é a lista 1, que está lá no sistema acadêmico, à disposição de vocês. Eu vou comentar algumas questões e resolver e comentar algumas questões dentro do contexto relacionado ao curso Ciência da Computação. Nessa lista, em cada uma das questões, você deve ter observado que começa com um exemplo de como é que a questão deve ser resolvida e a partir desse exemplo você vai tentar resolver as questões propostas. Eu vou pular as questões de exemplo e vou diretamente para as questões que são propostas para vocês. Na letra B da primeira questão é dito o seguinte: o livro A tem menos de 200 páginas, o livro B tem mais de 500 páginas. Conclusão: o livro B tem mais páginas do que o livro A. Então, essa conclusão ela é verdadeira ou ela é falsa? No caso aqui, ela é uma conclusão verdadeira. Mas por que ela é verdadeira? A primeira premissa limita o número de páginas do livro a menos de 200, e a segunda estabelece que o livro B tem mais de 500. Portanto, a conclusão de que o livro B tem mais páginas que o livro A é verdadeira, já que qualquer número acima de 500 será maior do que qualquer número abaixo de 200. Na ciência da computação, essa análise lógica é similar ao processo de validação de premissas em algoritmos. Dado um conjunto de condições, verificamos se a conclusão, ou melhor, o output, faz sentido, assim como no controle do fluxo de estruturas condicionais. Passemos agora para para a letra C da primeira questão. SK nasceu antes de 1989. WR nasceu antes de 1959. Conclusão: WR nasceu antes de SK. Essa conclusão é verdadeira ou falsa? No caso, verdadeira. Por quê? As duas premissas indicam que SK nasceu depois de WR, já que 1959 é anterior a 1989. Logo, a conclusão de que WR nasceu antes de SK é verdadeira. Na programação, essas relações temporais elas podem ser representadas como comparações entre valores de variáveis, algo que é fundamental em algoritmos de ordenação. Letra D, uma pequena variação da letra C. SK nasceu em 1989 em um mês que começa com a letra J. WR nasceu em 1989 em um mês que começa com a letra F. Conclusão: WR nasceu antes de SK. Nesse caso aqui, é interessante observar que ambas as pessoas nasceram em 1989, porém em meses diferentes. Lembremos também que o único mês que começa com a letra F é fevereiro e que meses que começam com a letra J podem ser janeiro, junho ou julho. No caso, se a pessoa nasceu, se no caso aqui, WR nasceu em fevereiro, né, vai depender a premissa, aliás, a conclusão ser julgada como verdadeira ou falsa vai depender do nascimento de SK. Vejamos aqui. Ela tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa. Então, como fevereiro ocorre antes de F, ocorre antes de J, né, ou seja, janeiro ou junho ou julho, faltou julho aqui, a conclusão é verdadeira se SK tiver nascido em junho ou julho e falsa se tiver nascido em janeiro, certo? Então vai depender do nascimento de SK. Na ciência da computação, esse tipo de comparação pode ser associado à ordenação lexicográfica, que é baseada em letras e que é usada para organizar strings ou palavras em algoritmos. Vamos aqui a um exercício um pouco mais desafiador. Nesse exercício da letra E, você vai observar que nós temos 4 premissas, né? HL gastou metade de sua renda anual no seu carro, JG gastou 1/3 de sua renda anual no seu carro. Então, cada um deles gastou uma determinada quantidade de dinheiro no carro. Um gastou a metade da renda anual, outro gastou 1/3 da renda anual. Tá, mas e qual é a renda anual de cada um deles? São as premissas seguintes. A renda anual de HL é 80 mil por ano e a renda de JG é 120 mil reais por ano. Conclusão: JG gastou mais dinheiro do que HL. Será que essa conclusão é verdadeira? Será que ela é falsa? No caso, ela é uma conclusão falsa. Por quê? Veja bem, HL gastou, na verdade, 40 mil reais, né? Ou seja, metade de 80 mil. Enquanto que JG gastou 40 mil, que é 1/3 de 120 mil. Logo, a conclusão é falsa porque eles gastaram a mesma quantidade de dinheiro. Então, é falso dizer que JG gastou mais dinheiro no seu carro do que HL.
Letra F. Qualquer guloseima daquele pote é ou vermelha, ou verde, ou amarela. Então temos 3 opções aí. A última guloseima que tirei daquele pote não era vermelha. Então vejo que essa premissa está dizendo que a última guloseima que ele tirou daquele pote não era vermelha. Resta o quê? 2 opções. Conclusão: a última guloseima que eu tirei daquele pote era verde. É possível ser verde? É. É possível não ser verde? Também é. Pois vejam bem, como foi dito que qualquer guloseima daquele pote era ou vermelha, ou verde, ou amarela, e a segunda premissa dizia que a última guloseima não era vermelha, restava o quê? Verde ou amarela. Afirmar que a última guloseima era verde, né, é possível? É, mas ela pode ser amarela. Então, nesse caso aí, a gente tem mais uma situação em que a conclusão tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa. Né? Como é dito aqui, como a guloseima não era vermelha, e só existem opções verde e amarela, a conclusão era que era verde, é verdadeira, ou falsa se a última guloseima for amarela, que a gente acabou de falar. Letra G. No próximo exame, teremos que analisar um poema, um conto ou uma novela. Então, temos 3 alternativas aí, 3 opções. Não será um poema, portanto, aliás, não será um poema e não será um conto. Então, são mais 2 premissas. Portanto, será uma novela. Então, observe que foi sendo excluído aquelas opções que não eram. Nem era um poema, nem era um conto. Então, é uma resposta válida? É. Resposta verdadeira. Então, dado que descartamos as 2 primeiras opções, a única conclusão possível era que fosse uma novela. Né? Então, esse tipo de exclusão ele é muito utilizado em algoritmos de busca e seleção, onde eliminamos alternativas até restar apenas uma opção válida. É um tipo de raciocínio que vai ser empregado nos chamados algoritmos de busca e de seleção. Assunto esse que vocês que estão no primeiro período irão ver futuramente. Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, é importante a gente ver o enunciado. Ele diz o seguinte: agora você pode usar os critérios de análise dedutiva para determinar se as seguintes inferências elas são válidas ou inválidas. Então, na primeira questão, a gente verificava se a conclusão era verdadeira ou falsa. Agora, a gente vai verificar se a inferência é válida ou inválida. E aí temos um contexto bem interessante. Imagine que há um jogo em que alguém vai retirar uma bolinha de gude de uma caixa. Para que a análise seja uniforme, estipularemos as seguintes regras. A pessoa que retira a bolinha de gude não pode ver o interior da caixa com as outras bolinhas. 2. É um jogo honesto. Essas 2 regras serão subtendidas em cada análise e a conclusão de cada inferência será julgada com base no que foi estipulado e admitido, mais as informações dadas nas premissas. Trate cada inferência independentemente das demais. Então, cada uma das letras, né, cada um dos itens, é independente dos demais itens. Vamos aqui pular o exemplo, já que você já viu quando foi tentar resolver. Vamos agora diretamente para a letra B. Letra B diz o seguinte, como premissa: todas as bolinhas de gude da caixa são azuis. A próxima bolinha a ser retirada será vermelha. Isso é uma inferência válida ou inválida? No caso, uma inferência inválida, como você pode observar aqui. É fácil perceber, né, que como a primeira premissa afirmava que eram todas as bolinhas, né, então dizer que a próxima bolinha a ser retirada é vermelha, né, é muito estranho. Veja bem, a premissa afirma que todas as bolinhas são azuis, então é impossível que a próxima seja vermelha, tornando a inferência inválida. Então, se a premissa diz que todas as bolinhas eram azuis, é impossível que eu tire uma bola vermelha dali. Essa lógica é similar à verificação de condições em programação. Se todas as entradas possuem a mesma característica, não é possível que uma exceção ocorra. Continuemos. Letra C. Algumas bolinhas de gude da caixa não são azuis. A próxima bolinha a ser retirada será azul. Observe bem, aqui nós temos um detalhe importante que é o fato de nós termos aqui essa palavra aqui, ó, algumas. Então, essa palavra algumas, né, ela dá a entender o quê? Que não são todas as bolinhas. Algumas bolinhas não são azuis. A próxima bolinha a ser tirada será azul. Então, aqui eu estou afirmando
que ela seria azul. É uma inferência válida? É. Né? Não estou dizendo que vai ser uma bolinha azul. Né? Então, estou dizendo que existem bolinhas azuis. Mesmo que algumas bolinhas não sejam azuis, isso não impede que a próxima bolinha a ser retirada seja azul. A conclusão pode, portanto, ser verdadeira. Certo? Então, se a conclusão pode ser verdadeira, então é um argumento válido. Né? Então, a inferência é válida. Uma inferência inválida, é importante lembrar que ela só é inválida quando a conclusão ela é impossível de ser verdadeira, ela sempre será falsa. No caso aqui, ela pode ser verdadeira. Certo? Letra D. Todas as bolinhas de gude da caixa não são azuis. Veja que aqui nós mudamos, temos agora todas. A próxima bolinha a ser retirada será vermelha. Nesse caso aqui, faltam dados para completar a análise, porque ele não fala de se tem bolinhas vermelhas, né, a quantidade. Né? Aliás, ele está dizendo que todas não são azuis, mas não garante qual é a outra cor, apenas diz que não são azuis. Pode ser amarelas, pode ser verdes. Certo? Letra E. Na caixa há 100 bolinhas de gude. Na caixa há 99 bolinhas que são azuis. Na caixa, uma das bolinhas é vermelha. Então, nós temos 99, temos 100 bolinhas ao todo. 99 delas são azuis. E existe uma premissa que diz que uma delas é vermelha. Aí, a conclusão. A próxima bolinha a ser retirada será azul. Essa é uma inferência válida ou inválida? É válida por quê? Porque é possível ela ser azul. Veja bem, ó, aqui nós temos que usar um pouquinho de probabilidade. Considerando que 99 das 100 bolinhas são azuis, a chance de a próxima bolinha retirada ser azul é extremamente alta, da ordem de 99%. Embora não haja certeza absoluta, há uma chance de 1% de ser vermelha. A inferência então é válida, pois a probabilidade de ser azul é bem maior. Em termos de probabilidade, seria razoável concluir que a próxima bolinha será azul. Bom, esse tipo de inferência ela reflete bem o raciocínio baseado em probabilidades, comum em ciência de dados, onde, ao analisar uma amostra, as conclusões são tomadas com base em probabilidades, mesmo que não sejam 100% garantidas. É interessante a gente falar um pouquinho de ciência de dados dentro de um contexto de ciência da computação, afinal de contas, ciência de dados é um pouco também de ciência da computação. Na verdade, a ciência de dados usa as ferramentas da ciência da computação. Letra F. Na caixa, há 100 bolinhas de gude. Na caixa, 99 bolinhas são azuis. Na caixa, uma das bolinhas é vermelha. A próxima bolinha a ser retirada será vermelha. Bom, veja que é um pouco diferente da letra do item anterior. Né? Aqui ele está afirmando que a próxima bolinha será vermelha. Por que então essa inferência é considerada uma inferência inválida? Aqui, mais uma vez, a gente vai recorrer à probabilidade. É uma inferência inválida. Né? Então, veja bem, a chance de a próxima bolinha ser vermelha é de apenas 1%, tornando a inferência inválida. Então, nesse caso aqui, a gente está levando em consideração a probabilidade de acontecer, né, que é uma probabilidade muito baixa, então a gente acaba julgando ela como inválida. Essa análise estatística de probabilidades é bastante comum em ciência de dados, onde a certeza e a variabilidade precisam ser levadas em conta. Né? Já comentamos um pouquinho sobre a importância da ciência de dados. Continuemos aqui. Agora vamos para a terceira questão. Na terceira questão é dito o seguinte: analise os argumentos a seguir e diga se, de acordo com a noção informal de validade, eles são válidos ou não. Você classificaria algum deles como dedutivo, como indutivo ou nenhuma dessas coisas? Raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo foi assunto visto na nossa aula introdutória ao estudo da lógica. Vamos aqui. Primeiro, letra A. Nenhum dinossauro é um gato. Miau e Fifi são gatos. Então, são as duas premissas. Nenhum dinossauro é um gato e que Miau e Fifi são gatos. Logo, nem Miau nem Fifi são válidos. Então, é um raciocínio válido. Isso daqui é um raciocínio dedutivo. Né? Então, a premissa de que os gatos não são dinossauros torna a conclusão totalmente válida. Certo? Letra B. Praticamente todos os pinguins moram na Antártida. Tweet é um pinguim. Tweet mora na Antártida. Ele é um raciocínio indutivo. Observe que a gente aqui está classificando ele como indutivo ou como dedutivo, certo? Então, no caso aqui, a conclusão ela é provável, mas ela não é garantida.
né? Pois há pinguins que não moram na Antártida, certo? Alguns peixes têm asas. Todas as coisas aladas têm pelo menos 4 asas. Logo, alguns peixes têm pelo menos 4 asas. Raciocínio totalmente inválido, né? Então vamos ver por que ele é inválido. Esse argumento é inválido porque parte de uma premissa incorreta na lógica aplicada. A premissa de que todas as coisas aladas têm pelo menos 4 asas não pode ser generalizada para peixes, já que na realidade nenhum peixe tem asas. No sentido biológico comum, mesmo que algumas espécies de peixes, como peixes voadores, possam voar por curtos períodos, isso não implica que tenham asas. É muito menos 4 asas. O erro está no uso inadequado da generalização para concluir algo que não faz sentido. Generalização é um assunto que a gente vai ver com muito mais profundidade quando nós estivermos estudando a lógica de predicados, isso no futuro. Esse tipo de erro é conhecido como falácia da generalização imprópria. Falácias é um assunto interessantíssimo que foge do escopo da nossa disciplina, mas eu recomendo quem tiver curiosidade estudar. E em ciência da computação, um erro semelhante poderia ocorrer ao tentar generalizar características de objetos ou variáveis em um código sem ter uma correspondência correta com a realidade do problema. Então, mais uma vez, aqui temos um contexto interessante sobre como é que esse tipo de conhecimento é aplicado dentro da ciência da computação. Passemos adiante. Tudo que é bom é imoral, ilegal e gorda. Comer pizza de 4 queijos é bom, comer pizza de 4 queijos não é imoral, comer pizza de 4 queijos não é ilegal. Logo, comer pizza de 4 queijos engorda. Então, é um raciocínio válido e é um raciocínio do tipo dedutivo. Não? Vamos ver por quê. O argumento é dedutivamente válido, pois segue a estrutura de um silogismo disjuntivo. Grave bem essa expressão, silogismo disjuntivo é algo que a gente vai ver futuramente no nosso estudo da lógica proposicional, mais precisamente dentro do contexto da dedução natural, onde uma das opções restantes é considerada verdadeira. Dado que as premissas afirmam que tudo que é bom é natural, é imoral e legal, engorda, e descarta as duas primeiras opções, não é imoral nem ilegal, a única conclusão possível é que comer pizza de 4 queijos engorda, e realmente engorda. Apesar de ser um exemplo lúdico, ele reflete bem o raciocínio dedutivo, que pode ser aplicado em ciência da computação para avaliar condições mutuamente exclusivas. Por exemplo, em um sistema de tomada de decisão, descartamos todas as opções inválidas até chegar à opção correta. Sistemas de tomada de decisão é um assunto que é visto dentro do contexto da disciplina de inteligência artificial. Letra E. Nenhuma planta sobrevive sem luz solar. Pitangueiras são plantas. Logo, pitangueiras não sobrevivem sem luz solar. É um raciocínio válido e é um raciocínio do tipo dedutivo. O argumento é dedutivamente válido. As premissas seguem uma estrutura lógica clara. Se todas as plantas precisam de luz solar para sobreviver, e se as pitangueiras são plantas, então elas também precisam de luz solar para sobreviver. Aqui a conclusão deriva diretamente das premissas, sem qualquer falha lógica. Isso é importante. A conclusão precisa derivar diretamente das premissas e isso indica a inexistência de alguma falha lógica. Na ciência da computação, essa abordagem pode ser relacionada à lógica de predicados, assunto que nós vamos ver futuramente na nossa disciplina, onde usamos definições gerais, como plantas precisam de luz solar, e aplicamos essas definições a casos específicos, como as pitangueiras, para chegar a conclusões válidas. Bom, pessoal, nesse caso a gente encerra por aqui essa primeira lista de exercício. Essa playlist que você começou a ver, ela vai ter todas as listas de exercício, as 16 listas que nós iremos trabalhar ao longo do semestre letivo dentro da disciplina Lógica Matemática.